Olá, meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre um assunto que é um pretexto, na verdade, para falar sobre outro assunto. O pretexto é, claro, Lágrima de Francisco Tárrega, que é uma peça que tem um pequeno enigma logo do meio para o fim da sua primeira parte, que tem dividido os violonistas. Eu já participei de várias discussões, tanto presenciais quanto virtuais, que manifestam uma profunda discordância em relação a uma postura diante vamos dizer assim, do que poderia ser um dedilhado original de Francisco Tárrega. Por que fazer, por que não fazer, como a gente pode pensar em soluções alternativas e a razão pela qual alguns violonistas são extremamente sectários em relação a isso, no sentido de fazer exatamente o que Tárrega propôs, e outros violonistas são também sectários, pelo outro lado, de simplesmente ignorar completamente a indicação do compositor e fazer algo que pareça mais funcional por algum parâmetro que eu pretendo discutir até o final desse vídeo, que parâmetro seria esse. Agora, o tema de fundo está sendo abordado aqui, que eu queria que vocês pensassem, é na verdade o próprio papel da interpretação musical. Tá? E, enfim, espero que ao final a gente possa retomar esse tema. Para que serve, afinal, um intérprete? O que significa esse gesto de retirar uma peça de uma partitura, de um papel, né? Uma letra morta, né? E transformar esse papel em um evento musical específico que traz uma história, um diálogo e uma intencionalidade que não é exatamente a do intérprete que está tocando. Francisco Tárrega, célebre compositor e violonista espanhol que deixou uma obra formidável, né? Me parece que as datas de nascimento e morte dele são fáceis de achar por aí, mas eu chuto 1852 a 1909. Foi um momento de profundas modificações, tanto na sociedade quanto na estética, nas artes, na política, na maneira da gente pensar o mundo e na ciência. E é claro que todos os artistas que a gente possa imaginar estavam enfim, irmanados, né, nesse espírito do tempo, vamos dizer assim, que requeria uma mudança muito drástica e uma atitude de repensar muito os modelos que tinham sido herdados da era pré-Revolução Francesa, que ainda eram vigentes na época que Tárrega nasceu, mas quando ele falece em 1909, ele já deixa um mundo completamente diferente. E Tárrega é então uma testemunha dessa mudança e uma pessoa que contribuiu também com essas modificações. Tá? Eu vou apresentar brevemente aqui o problema. É uma peça muito acessível, tá? Lágrima, de Tárrega, é uma peça muito acessível. Tecnicamente, ela foi colocada pelo professor Henrique Pinto como uma das obras de encerramento do seu livro Iniciação ao Violão. Ou seja, ela foi pensada como uma peça que marca o final de um processo de iniciação. Ela seria uma peça que começaria, né, a colocar o violonista em contato com um nível médio de execução, tá? Isso é só uma aparência. Tá? Da mesma maneira como o último movimento das cenas infantis de Robert Schumann para os pianistas não é uma peça de virtuosidade, mas encontra ali encerrado oportunidades e desafios de expressão extremamente complexos, que a gente arrisca dizer que só podem ser plenamente compreendidos por uma mente musical extremamente madura. Esta pequena peça de Francisco Tárrega vai se tornando mais difícil quanto mais passa o tempo de vida de um violonista. A gente pode dizer que quanto mais maduro é o violonista, mais ciente ele está dos problemas de execução dessa peça e, portanto, ele se posiciona diante dessa música de uma forma muito mais respeitosa, de uma forma muito mais crítica, tá? E, por que não dizer, aterrorizada, né? Ele se aproxima de uma maneira muito mais aterrorizada, porque ela se torna então uma peça muito mais complicada do que parecia na primeira leitura. Geralmente quando a gente tem nossos 13, 14 anos, 15 anos de idade, os professores passam essa peça pra gente tocar, a gente fala, que legal, que bonitinho, Lágrima de Tárrega, muito legal, mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo e percebe que essa música na verdade encerra grandes problemas interpretativos e que ela é portadora de uma mensagem muito profunda, né? E a gente não cansa de tocar. Essa que é a verdade. Durante muito tempo eu me mantive afastado dessa peça, imaginando que o meu trabalho com ela estaria concluído. Depois de me formar, depois de graduado, eu voltei meus olhos para ela e percebi que eu não tinha entendido absolutamente nada dessa peça. E que provavelmente tocava essa música muito mal, embora o som estivesse decente, as mudanças de posição bem organizadas, a melodia separada do baixo, estava tudo certinho.
mas ela encerra problemas interpretativos que são muito complexos de resolver, são complexos até de falar a respeito deles. A arte está cheia de exemplos assim, nas mais variadas vertentes. Textos que não deveriam ser, não teriam uma temática muito complexa, revelam uma verdade muito profunda, ou desenhos muito simples, escritores que dizem que, ou pintores que vivem dizendo que demoraram uma vida inteira para pintar como uma criança, né? Tem vários exemplos desse tipo, né, de peças que não têm uma complicação técnica muito grande, mas tem uma profundidade musical muito grande. E a Lágrima de Francisco Tárrega é exatamente essa peça. Esse é o exemplo no nosso repertório violonístico. Tá? Todo mundo conhece muito bem a peça. Uma melodia muito simples na primeira corda, que tem um paralelismo na quarta. Em homenagem ao meu amigo Amadeu Rosa, né, eu vou acentuar esse si, porque é uma coisa que diz que ele fala que isso deixa ele doente, né, quando os violonistas tocam esse si acentuado, né? Ele tem toda a razão. É uma nota que tem que, ela precisa sustentar uma ressonância, mas ela não pode se sobressair a essa singela melodia que não tem nem como ser tocada de maneira muito poderosa, não tem como tocar forte essa melodia, tem que ser um som delicado realmente. E, portanto, a nota pedal, né, o si precisa ser tocado ainda mais suave. A gente precisa encontrar dentro dessa ressonância do violão, que já é um instrumento com pouca sonoridade, né, uma expressão muito, extremamente intimista. Né? A frase seguinte, ela começa já num salto, né? Nós temos esse salto de oitava que engana a gente muito. A gente pode tocar isso como se fosse uma melodia mesmo. Mas não, a melodia está na primeira corda. E o pedal está na terceira corda. O pedal se move para um Fá sustenido, a melodia cai para a nota Si, o pedal vem para o Sol sustenido, né? Quer dizer, vou fazer mais uma vez. E aqui vem o problema que eu comentei no início do vídeo, que eu discuti muito com vários colegas, presencial e virtualmente. O Tárrega monta um acorde que poderia ser considerado talvez um acorde do grupo de subdominantes, né? Dó sustenido Mi, Lá, Fá sustenido, né? Um Lá maior com sexta. Todas as notas desse acorde são deixadas no ar, elas são deixadas soando. Tárrega digita esse acorde de maneira que a gente pode ouvir todas as notas desse acorde sendo sustentadas. Como é que ele resolve essa nota Lá da melodia? Ele pede para que a gente toque esse Lá, quer dizer, a nota que dá continuidade à melodia, que passa pela nota Lá da segunda corda, ele pede que a gente toque na terceira. E isso é feito ao mesmo tempo que a gente toca a segunda corda solta. Vamos prestar muita atenção na natureza desse problema. A terceira corda é a corda mais opaca do violão. Ela é uma corda que tem uma espessura proporcionalmente muito maior do que as outras primas. Ela compete com a sexta em escuridão de som, vamos dizer assim. É a nota... A terceira corda produz a nota Sol, né? A nota mais grave que pode ser produzida com uma corda de nylon. Para que se tenha sons mais graves do que o Sol, a gente teria que ter a corda recapada com cobre, né? A gente percebe isso quando é levado a tocar uma peça da Renascença, por exemplo. Um procedimento muito comum é abaixar a afinação da terceira corda para a nota Fá sustenido. Ali a gente já vê a terceira corda passar um pouco do limite de funcionalidade. Estou falando de cordas de nylon, tensão normal, né? Alta, normal para alta. Esse jogo que eu estou usando mesmo é um jogo da Augustine Regals, certo? Mas as cordas de nylon geralmente têm características bastante similares a essa. É a nota mais grave que é possível ser produzida com uma corda de nylon, tá? Portanto, a gente está falando de uma corda extremamente opaca, de onde é muito difícil extrair um evento principal, tá? A primeira corda canta muito bem, é muito fácil a gente fazer essa melodia cantar, é muito tranquilo. A segunda corda também é muito fácil a gente obter um som de solista da segunda corda, mas a terceira sempre tem essa sonoridade assim meio fechada, meio escura, né? Pois o Tárrega pede exatamente esta corda, e não só a terceira corda, mas a terceira corda tocada na 13ª casa. Estamos falando já de menos da metade da extensão dessa corda. Ou seja, ela não vai, é muito difícil extrair essa nota com
toda a potência, com toda a proeminência que é necessário para que a gente escute uma melodia principal, né? Mas é isso que Tárrega diz. Há várias edições, há várias primeiras edições em que Tárrega escreve expressamente Si, corda solta, Sol sustenido na terceira corda com o dedo 3. A primeira edição dessa peça de Tárrega foi feita por um editor chamado Ildefonso Alier, um editor de Madrid, né? Essa primeira edição ostenta essa solução de Tárrega, tá? E não só essa edição, outras edições também apontam o mesmo procedimento, tá? Então, ou seja, não existe discussão documental em relação à intenção de Tárrega. De fato, ele estava pedindo mesmo que a gente tocasse essa nota na terceira corda e o Si solto, tá? É um fato, certo? Tárrega anotou isso na sua partitura. Agora, a gente aparece com todos os argumentos contrários à utilização dessa digitação. O primeiro deles é um argumento funcional. Se a melodia está aqui na segunda corda, a última nota, é lógico que é muito mais fácil destacar essa melodia se ela for tocada justamente na própria segunda corda. E o Si, como a segunda corda está sendo usada para tocar a melodia, a gente coloca na quarta. Vou tocar essa solução. Certo? Uma solução que segue mais ou menos essa mesma lógica, mas eu acho que ela vai muito, assim, acho que tem uma certa extrapolação, né, desse princípio, é fazer o salto para a quarta posição. Você vê que até saltei errado aqui, o dedo esbarrou na segunda corda, né, de novo. Essa para mim é uma solução absurda, porque de fato ela... É muito difícil timbrar esse contexto com esse aqui. Aí é melhor mudar o dedilhado do trecho inteiro mesmo e tocar... fazer tudo aqui. Né? A gente faria... Seria melhor já que estamos arrebentando com o elemento principal do que Tárrega sugeriu, vamos arrebentar tudo e fazer o dedilhado em uma região completamente diferente daquilo que Tárrega imaginou. Isso equivaleria, se a gente estivesse pensando em uma peça para orquestra, né, equivale a gente trocar um trecho da música que é executado, por exemplo, nas cordas e colocar esse trecho nas madeiras. Quer dizer, mudar completamente a timbrística envolvendo esse trecho. E, enfim, aqui a gente está o mais afastado possível da proposta que Tárrega imaginou, certo? Esses são dois argumentos que eu estou chamando de argumentos funcionais, tá? Que advogam que uma melodia precisa ser ouvida com clareza e, portanto, a gente tem que dedilhar essa melodia de maneira que ela esteja nas cordas mais abertas, de som mais estridente, ou de som mais metálico, ou de som mais claro. Usem aí o adjetivo que vocês quiserem, mas o fato é que a gente está imaginando que o violão tem determinadas regiões e determinadas cordas que são mais adequadas a tocar melodias principais. E que o violonista, então, não tem nenhum poder sobre isso, ele precisa dedilhar a peça de acordo com essas funcionalidades inerentes do instrumento. O outro argumento para que a gente não faça a solução que Tárrega imaginou é o argumento da liberdade de interpretação. Tá? Simplesmente se imagina que o intérprete tem liberdade para fazer aquilo que ele quiser e que ninguém tem nada com isso e ninguém, imagina quem é o Luciano para encher o saco dos outros porque o cara resolve tocar Sol sustenido de Lágrimas de Tárrega na primeira corda e não na terceira, né? Como o Tárrega imaginou. Eu considero esse argumento extremamente redundante e quase que ocioso, porque é evidente que os intérpretes têm direito de fazer qualquer coisa que eles quiserem. Antes da gente pensar que nós somos violonistas, a gente tem que pensar que nós somos artistas. Tá? Então a gente imagina esse grande mundo das artes, que inclui pintores, escultores, escritores, cineastas e músicos. Quer dizer, nós somos um capítulo desse grande universo chamado arte. Dentro desse pequeno capítulo que a gente chama de música,
nós temos vários tipos e gêneros diferentes de música. Nós temos várias modalidades diferentes de música popular. Já desde a época que Tárrega faleceu, nós temos esse fenômeno novo, acredito que seja bastante novo, 100 e poucos anos, que é o da música comercial, né? A música feita sob medida para uma venda, né? Não que as outras músicas ou os músicos de outros tempos não se preocupassem em vender as suas obras. Não se trata disso. É óbvio que sempre existiu essa questão da venda de música, né? Da venda do trabalho artístico envolvendo música. Mas no século XX é o primeiro momento em que essa necessidade comercial ela modela as possibilidades de expressão em um nível muito estrutural. Pouca gente sabe, por exemplo, que a maioria das músicas pop, né, duram cerca de 3 a 4 minutos, porque esse foi o tempo que a psicologia experimental calculou que as pessoas conseguem se manter atentas a um determinado argumento. Provavelmente hoje, com as plataformas de streaming, os vídeos de 15 segundos no Instagram, o próprio YouTube já se converteu a isso, a gente já vê aqueles videozinhos curtíssimos, né, de 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos. Provavelmente o tempo de atenção das pessoas hoje está muito menor, né? Mas ao passo que na música feita com um pouco mais de liberdade, o tempo da peça era ditado pelo material dela e pela intenção do compositor, a música comercial predeterminou uma duração específica para que as músicas não passassem desse tempo de atenção do ouvinte. É uma relação diferente. Eu não estou dizendo que não havia elementos da música comercial no passado, né? Sempre teve. Mas existe uma mudança paradigmática muito importante a partir do momento em que a música começa a ser consumida principalmente por rádios e discos, e ela deixa de ser um evento que conta com a presencialidade dos intérpretes, tá certo? Isso desencadeou toda uma série de gêneros musicais diversos, e a música erudita se coloca como um desses nichos comerciais que tem com parceiros aí vários outros tipos de música diferentes para os quais os parâmetros válidos da música erudita simplesmente não contam, certo? Então, arte, música, um tipo de música específica, né? Dentro desse tipo de música específica, que a gente chama de música erudita, nós temos as diversas linguagens instrumentais. A gente pode fazer algumas repartições, né, divisões. Música vocal, música instrumental. Ou música sacra e música profana. Dentro da música instrumental, aí nós encontramos o violão. Ou seja, o instrumento é evidente que dentro desse ambiente, se a gente toca uma nota numa corda ou na outra, é claro que para o universo todo da cultura não vai fazer nenhuma diferença. Mas vai fazer para o violonista. E para a audiência dele que tem uma expectativa histórica de arte. Que a expectativa histórica de arte sempre se consubstancia em um som. É muito importante a gente se lembrar disso. Tá? Uma perspectiva histórica em música, né, se consubstancia em uma sonoridade específica. Outras sonoridades são derivadas de outras tradições históricas, e é dessa maneira que a música conta uma história, ou seja, ela fala do processo histórico-social que trouxe aquele som até o ouvido de alguém. Tá? O pior argumento para a gente não seguir o dedilhado de Tárrega é o argumento do diferente, né? A gente fazer simplesmente porque é diferente. Esse argumento realmente jogar fora o tabuleiro, né? Se a gente não tem como avaliar a natureza dessas diferenças e o impacto dessas diferenças em uma mensagem, então nós estamos num vale tudo, num tanto faz. A diferença pela diferença, como um valor em si, né, ela vai evocar todo tipo de gratuidades, né, e arbitrariedades. Apesar de que o artista trabalha dentro do território de alguma arbitrariedade, porque ele tem que escolher alguma coisa a se fazer, a arte de fato começa a partir do momento que a gente elabora essa arbitrariedade. Ou seja, eu tenho uma vontade, né? Eu tenho um desejo, e a partir do momento em que eu começo a elaborar e a pensar nesse desejo é que eu vou produzindo arte. Se eu não dou esse passo da elaboração do material do desejo, eu só estou fazendo psicanálise. Tá? Não que isso não seja importante, evidentemente, mas a gente não poderia confundir o relato em um divã de psicanalista com uma obra de arte. Se o relato no divã de um psicanalista pode servir como pretexto ou como ponto de partida para a criação de uma obra de arte, o que vai tornar isso obra de arte é a elaboração. Tá? Nesse sentido, a diferença precisa ser contemplada, mas o diferente no sentido da pesquisa, encontrar razões pelas quais nós determinamos algumas soluções e jogamos fora outras soluções. Tá?
Vou falar um pouco a respeito dos argumentos a favor da gente utilizar o dedilhado original do Francisco Tárrega. São os piores possíveis, e eu acho que os argumentos que vão na direção de defender a utilização do dedilhado original de Tárrega são justamente aqueles argumentos que complicam toda a discussão. Tárrega quis assim. Eu acho isso um péssimo argumento, é uma péssima maneira da gente colocar a questão da autoridade. Tárrega vivia em um contexto histórico-social que tinha um som específico que estava relacionado a esse contexto. Então não se tratava de uma questão de vontade. Havia uma necessidade de Francisco Tárrega em adotar uma determinada solução. Então se trata simplesmente da vontade dele. Como eu falei há alguns segundos atrás, a manifestação de um desejo, de uma vontade, não é ainda arte. A arte começa quando a gente elabora esse desejo e essa vontade. Tá? Então não se trata da vontade de Tárrega, se trata em uma necessidade. A gente precisa entender o que criou essa necessidade. Tá? O outro argumento é um argumento de uma preguiça incrível, mas eu também acabo compreendendo as pessoas que usam esse argumento, que já estão tão cansados, né? Os professores de violão que se interessam pelo instrumento, que estudam anos a fio, que se desenvolvem no violão, que conhecem o repertório, que conhecem as soluções, tá? De repente aparece alguém que diz que vai fazer um dedilhado outro que não de Tárrega, porque é melhor, né? A gente responde à altura da puerilidade desse argumento. A gente responde assim, não é melhor, o melhor é do Tárrega. A gente fala que o dedilhado do Tárrega é o melhor e acabou a discussão. Então aí não tem debate mais também. Né? Eu entendo a falta de paciência. Deve ser muito parecido com a situação de um infectologista, né? que tem que explicar para as pessoas que o uso de máscara e o isolamento social são importantes para conter a disseminação de um vírus. Se a pessoa fala, não, mas a minha opinião é que o lockdown não funciona, ele não serve para nada, bom, então você cancela a discussão, diz que é melhor e deixa a pessoa se matar. Né? O problema é que nesse caso ela potencialmente pode, enfim, vamos falar sobre esse assunto especificamente, né? Mas quando a gente encontra um professor muito renomado que simplesmente argumenta que o dedilhado de Tárrega é melhor, pode ter certeza que existe aí uma falta de paciência, existe um cansaço, um esgotamento de ficar discutindo o óbvio ou de coisas que deveriam ser óbvias. Eu acredito que o óbvio precisa ser dito. Tá? A gente tem que renovar esse óbvio. Porque as gerações estão se sucedendo, a gente tem a obrigação de trazer alguma coisa da tradição para que a cultura continue caminhando, né? Não para manter ou para conservar, mas para conservar sim a capacidade de diálogo e a capacidade de discernimento. É nesse sentido que eu elaborei esse vídeo pensando nos argumentos a favor, né? Agora da execução de Lágrima de Tárrega com o dedilhado original. Vamos discutir um pouquinho a respeito do contexto, tá? Do contexto histórico-social de Francisco Tárrega. Temos aqui dois aspectos fundamentais para prestar atenção. O primeiro era a época em que Tárrega viveu. Já falei, 1852 a 1809. Foi um período muito interessante para a música, porque é uma época em que a execução instrumental passa a ter uma importância crucial na composição musical. Né? É meio escandalosa essa afirmação, mas acompanha comigo. Presta atenção na ordem dos eventos aqui. As partituras que nós encontramos na Europa no século XVI, elas são muito menos precisas, até em relação a que tipo de instrumento que deve tocar essas obras. Se a gente olha, por exemplo, a partitura do Orfeu, da ópera Orfeu, do Cláudio Monteverdi, é raro a gente encontrar especificações instrumentais. Tá? Ou as indicações instrumentais são bastante abertas, por exemplo, tromba. Né? Tromba poderia ser a trompa, poderia ser o trompete, poderia ser uma série de instrumentos de sopro. O baixo contínuo, por exemplo, era literalmente feito com os instrumentos que a pessoa pudesse ter à mão. Né? Não era O baixo contínuo tem que ser feito com 2 alaúdes, 3 teórbas. Se você tinha 3 teórbas, põe as 3 teórbas. Se você tem 4 teórbas, põe as 4 teórbas. Se você tem 8, usa as 8. Se não tem guitarra barroca, não usa guitarra barroca, usa 2 cravos, sei lá. Era um conjunto instrumental que tinha determinadas características, mas não era dito com toda a clareza ou com toda a precisão quais instrumentos deveriam ser utilizados para o baixo contínuo. Tá? A precisão na instrumentação foi uma coisa que ela foi ganhando cada vez mais importância ao longo da história. Quando a gente chega na época de Mozart, de Haydn, Beethoven, nós já temos indicações bastante precisas em relação aos instrumentos que deveriam executar as obras.
mas nós não temos indicações muito precisas a respeito da maneira como essas obras deveriam ser executadas. Tanto que esse é um tema de trabalho. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o trabalho do Marcus Held, que é um violinista excelente, que debate isso, como preencher essas lacunas que os compositores aparentemente deixaram. Na verdade, essas lacunas não são tão lacunas assim. Existem indicações muito claras que a gente deduz a partir da maneira como as obras foram escritas, o lugar em que elas foram escritas e a finalidade para a qual elas foram escritas. E esses elementos todos eles dão pistas que podem se tornar bastante precisas a respeito de como essas obras devem ser tocadas. O caso aqui no período romântico, a conversa entre os violonistas começa a acontecer muito mais à distância. As obras são editadas não para atender às necessidades de uma comunidade local, mas a intenção é que as obras viajem o planeta inteiro. Tá? Esse sonho da globalização é uma coisa muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Né? No século XIX a gente já tinha essa ideia da composição para universalidade, para uma plateia virtualmente global, uma partitura, uma obra que chegasse até os recônditos mais longínquos das Américas. E as edições são pensadas assim, os compositores começam a ter essa ideia de escrever para a posteridade e para uma plateia composta virtualmente pela população da Terra inteira. Né? É só a gente dar uma analisada no texto da parte coral da Nona Sinfonia de Beethoven e a gente entende esse desejo de universalidade como algo que está muito antes da globalização do século XXI, né? Do século XX e XXI. Isso exige uma maior precisão nas indicações de execução. Eu não vou poder consultar o compositor para saber como exatamente deve ser tocado um determinado trecho, ou consultar o próprio Tárrega para entender as razões pelas quais ele escreveu aquele dedilhado tão peculiar. Então, as indicações do compositor têm um peso diferente. Né? Se Tárrega elaborou um dedilhado estranho, peculiar, esquisito, é preciso que a gente gaste um pouco de energia, porque ele gastou energia para chegar naquele resultado. O mínimo que nós podemos fazer pela memória de Tárrega é levar em consideração o seu esforço e nos esforçar também para tentar alcançar, né, as razões pelas quais ele determinou uma execução de uma forma específica. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre o violão, tá, na época de Tárrega, porque também não adianta a gente falar só assim abertamente música, né, mas e o instrumento violão na época de Tárrega? Recentemente, num grupo de WhatsApp do grupo Violão e Violão, né, o luthier Sérgio Barbosa, grande, querido amigo, admiro muito esse cara, tanto quanto músico quanto como luthier. Ele traduziu um trecho de um livro de Julian Brim, que eu achei bastante pertinente para esse vídeo. Né? Julian Brim comenta que o violão de Sor foi um equívoco, porque a única diferença entre o violão, por exemplo, da era clássica, de Fernando Sor, Carulli, Carcasse, né? E o violão da era barroca, de Gaspar Sanz, de Francisco Guerral, né, é no número de cordas. O violão passa a ser um instrumento de corda simples com 6 cordas e não com 5 ou 4, como era o instrumento do barroco. Mas as dimensões, a construção interna do violão não mudaram significativamente. Nós temos um instrumento agora que deixa de atuar na região do contralto, passa a atuar na região do contralto e baixo, que ele tem quase o timbre do violoncelo, né? O violoncelo tem 2 notas a mais que o violão. Se a gente levar em consideração as cordaturas sexta em ré, o violoncelo tem só uma nota a mais grave que o violão. Né? Então é um instrumento que teria que ter um alcance de ressonância de harmônicos mais poderoso na região grave. E, no entanto, o instrumento continuou sendo construído com os parâmetros de um instrumento de 5 cordas. Né? Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Né? E não mais Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Julian Brim reputa a Tárrega, a genialidade, Tárrega e Antônio Torres, né, a genialidade, principalmente Antônio Torres, a genialidade de compreender isso e conceber um instrumento com dimensões mais apropriadas para aquela tessitura. Francisco Tárrega é o compositor e o pedagogo talvez mais importante que utilizou o violão Torres. Então é natural que a gente imaginasse que a música dele reflete algumas características que esse novo instrumento deveria ter. Tá? O violão de Francisco Tárrega tem recursos que o violão de Carcasse não tinha, que o violão de Sor não tinha. É curioso que a gente perceber que as obras de Fernando Sor raramente têm indicações de dedilhado. Porque ele seguia um princípio geral de dedilhado, que era o seguinte: toque o dedilhado que for mais fácil. O começo do Andante Largo, por exemplo, todo mundo conhece essa peça.
dedilhado menos característico da música de Sol do que esse. Né? Ele provavelmente dedilharia isso aqui mesmo. Clarinho. É bem diferente o resultado e a gente precisa se acostumar com o fato de que o resultado com as cordas soltas, ou com os dedilhados aqui em regiões mais altas, né, geograficamente mais altas, é um dedilhado que produz uma sonoridade que tem mais a ver com a música de Sol do que o dedilhado segoviano, né? Eu disse Segóvia, não, tarregiano, na verdade. Né? A tárrega que marca as coisas, os eventos para acontecer assim, em cordas soltas, em regiões onde você tem um vibrato mais sensível. Vibrar uma nota aqui é diferente de vibrar aqui. E é diferente de vibrar aqui. São sons completamente diferentes que os compositores vão utilizar em conformidade com o estilo das composições. Tá? Bom, quando a gente observa as partituras de tárrega, então, nós temos muito mais dedilhados marcados do que nas peças de Sol, porque o princípio é o da facilidade, né, e o dedilhado mais simples possível. Tárrega já parece buscar um efeito particular através do dedilhado. Me lembra muito as partituras dos últimos quartetos de Beethoven, onde ele escreve a linha melódica principal no violoncelo. Um professor de orquestração muito conservador provavelmente pediria para ele reescrever aquilo e colocar a parte mais aguda no instrumento mais agudo. Mas não é isso que Beethoven quer. Ele quer o timbre do violoncelo esganiçando na região mais aguda que o instrumento é capaz de produzir, para obter aquele som específico de uma melodia. Né? Ele não quer que isso seja obtido em um violino, ele quer aquilo no violoncelo. O violão pode perfeitamente produzir situações bastante semelhantes a essa. Eu estou tocando numa região muito aguda, uma nota Si, né, que pode ser tocada perfeitamente aqui, ou aqui, ou aqui. Né? Se um compositor marca esse dedilhado, eu tenho que entender que existe uma razão para que ele queira esse timbre. O compositor não compõe só com notas, ele compõe com timbres também. Tá? E é nesse sentido que a gente volta, então, à nossa boa e velha... Esse Sol na terceira corda produz uma ampla gama de possibilidades. Eu tenho muito mais capacidade de vibrar essa nota. Tá? Eu tenho um som muito mais fechado que o baixo, Si. Né? O Si jamais poderá ser vibrado, porque ele está numa corda solta. Eu poderia fazer um vibrato se eu tivesse ele dedilhado aqui ou aqui. Né? Quer dizer, é como se Tárrega estivesse dizendo o seguinte: olha, o baixo precisa ser o mais apático, claro, neutro possível, para que a energia, né, o calor, vamos dizer, dessa passagem fique de fato na terceira corda. É um resultado completamente diferente, único e muito peculiar. Eu já estive em contato com instrumentos românticos, com instrumentos da época de Sor, de Carcasse, Giuliani. E esse tipo de dedilhado nesses instrumentos, nas guitarras Lacote ou numa Fabricatore, por exemplo, que eu passei muito tempo com uma Fabricatore original nas mãos, não funciona muito bem. Assim, é um efeito que não diz muita coisa. A gente simplesmente ouve a nota apagada. Não é como aqui. Se a gente trabalha um pouco com paciência o som desse Sol sustenido, a gente vê que a nota não é exatamente apagada. Ela é escura, mas ela não é apagada. Tem uma diferença entre uma coisa e a outra. Tá? Que efeito é esse que Tárrega queria e como é que a gente pode obter esse efeito? Antes de mais nada, né, os dedos quando tocam um intervalo, o acorde, a gente tenta alinhar, né, nessa direção, assim, como se os dedos estivessem no mesmo plano, na mesma superfície. Nesse caso, o indicador vai tocar a terceira corda, eu preciso colocá-lo um pouco mais para frente. Antes de mais nada. A forma da mão, né, para tocar precisa ser um pouquinho diferente. O indicador tem que estar mais baixo, né, um pouco mais, num plano mais baixo, mais dentro da caixa do que o médio. Para além disso, é preciso que a gente sinta uma certa resistência na falange do indicador. O indicador tem que ser um pouquinho mais durinho, se quiser. Desde que essa imagem não remeta a vocês a ideia de tensão. Né? E o médio precisa estar completamente solto, relaxado, quase como se a gente estivesse deslizando apenas o dedo na segunda corda. Eu não sei se o microfone é capaz de captar, mas a gente consegue obter esse som repetindo várias vezes, tá? Meditando realmente sobre esse som, sobre essa textura, tá? E transformando
transformando isso em alguma coisa que a gente tem nos dedos, a gente tem na mão, a gente tem esse som na mão. Eu consigo sentir essa sonoridade. Porque é um tipo de ataque diferente no meu dedo que imprime na pele uma sensação específica. É diferente de eu tocar, que é como toca todos os violonistas que não gostam desse dedilhado do Tárrega. E, portanto, eles pensam em uma solução alternativa. É preciso entender, é preciso conseguir dar um certo tempo para a gente conseguir produzir o efeito. Olha a diferença entre isso e isso. Eu não estou avacalhando, eu simplesmente estou tocando Sol sustenido Si normalmente. Tá? Se eu tocar dessa mesma maneira um intervalo de terça, por exemplo, numa região mais simples do violão, eu vou ter isso aqui. É perfeito, funciona muito bem. Mas se eu tocar dessa maneira aqui, eu não estou entendendo o Tárrega. Eu não sei o que o Tárrega queria dizer. Eu não vou compreender o Tárrega. Tá? Então, existe uma forma de fazer isso dar certo. Mas essa região de sonho, né, de repente, ela é subitamente despertada por um dedilhado um pouco mais prosaico e uma cadência muito simples. Como alguém que se conforma diante de uma dor muito grande, que a vida precisa seguir e as coisas simplesmente não vão mudar porque a gente foi mortalmente ferido. Né? Essa suspensão timbrística desse momento da peça do Tárrega, eu acredito que tem uma intenção poética muito, muito profunda, muito fundamental. E eu simplesmente... assim, demorou 36 minutos de vídeo para vocês perceberem que eu sou um partidário radical de, pelo menos nesse caso, a gente atender a indicação original de Francisco Tárrega. Eu quero encerrar esse vídeo falando um pouco sobre a natureza do trabalho do intérprete, tá? Que eu acho que é uma questão mais fundamental e que embasa muito mais o discurso que eu estou tentando desenvolver aqui. O grande filósofo alemão Hans-Georg Gadamer, que produziu a base epistemológica da minha tese de doutorado, evoca justamente a experiência da obra de arte para dizer que existem várias experiências de verdade que não são mediadas pelo método científico. Explicando. Nós tivemos uma época em que havia uma coisa chamada humanidades, né, e uma coisa chamada hermenêutica, né, que colocava toda a autoridade no sujeito e na história, que conferia a determinadas pessoas uma autoridade. Se você está falando de artistas, isso é perfeitamente plausível, tá? Porque dentro de uma arte específica você tem de fato uma autoridade que é construída pela história de vida dessa pessoa. Mas no caso da ciência a gente não pode tolerar esse tipo de ideia, porque um cientista não pode querer ser obedecido porque ele é velho, ou porque ele tem uma determinada história. Ele tem que ser obedecido porque a pesquisa que ele fez dentro de determinados parâmetros, que a gente chama de método científico, leva a um resultado impessoal. Ou seja, não é da vontade de nenhum cientista que a vacina seja o que ela é e que a gente tenha assim, tanta necessidade de determinados procedimentos metodológicos para conter o avanço de doenças. Né? Isso não é da vontade de ninguém, isso é uma coisa construída de maneira neutra pelo método científico. Gadamer questiona: é evidente que os avanços da sociedade moderna são inalienáveis e ninguém aqui está pedindo para a gente abrir mão da ciência. Mas no território das artes, talvez a gente devesse resgatar um pouco os princípios da autoridade de acordo com o que foi concebido pela história da hermenêutica, ou da história da interpretação. Tá? No caso das artes, eu acredito que haja um profundo mal-entendido a respeito dessa afirmação de Gadamer. Porque as pessoas começam a entender que então a arte vale tudo de acordo com aquilo que o sujeito determina. E a arte, na verdade, sempre foi considerada qualquer coisa menos isso. Ela não é, nem nunca foi a expressão de um sujeito individual. O sujeito individual tem um papel crucial na elaboração desses objetos artísticos, mas ele só existe como artista porque ele está em uma situação de diálogo. O diálogo com seus mestres, com seus professores, com as tradições das obras com as quais você aprendeu uma determinada arte, né? Esse diálogo é que vai fazer com que essa obra tenha uma riqueza e tenha um lugar na história. Inclusive quando ela estiver negando alguns princípios da tradição. Tá?
Beethoven, por exemplo, o grande exemplo que a gente tem, né? Ele é um profundo admirador de Joseph Haydn. Ele venerava Haydn, era um dos únicos músicos do tempo dele que ele realmente respeitava. No entanto, a música dele é completamente diferente da de Haydn. Esse é o milagre das artes, né? Você pode ter uma reverência profunda aos seus mestres e ainda assim não copiá-los, certo? Mas aí vocês podem me dizer assim, Luciano, você não está propondo que a gente copie o Francisco Tárrega ao seguir os dedilhados que ele notou? Eu vou dizer para vocês o seguinte, a arte é uma coisa muito mais profunda do que a escolha de um dedilhado. É evidente que qualquer pessoa, quer dizer, cada violonista que fizer exatamente esse dedilhado vai fazer com a sua unha, com o seu dedo, com o seu instrumento, com a sua formação, com a sua técnica. É impossível imitar Tárrega, mas é possível chegar na mensagem que ele queria passar. Se por um momento a gente não compreende essa mensagem, claro que a gente tem a liberdade de fazer aquilo que nos convence. Eu não estou dizendo aqui que a gente deva sempre fazer o dedilhado do Tárrega. Se você não estiver convencido de que esse dedilhado é a melhor maneira de transmitir a mensagem que Tárrega quis transmitir, eu vou te dar outro conselho, senão vai com Deus. Faça o dedilhado que você acha que tem que fazer. Tá? Mas tenta se lembrar de reconsiderar isso ao longo do tempo. Talvez o instrumento que você utilize não seja exatamente um instrumento Torres, portanto você não vai conseguir obter esse efeito, né, que é muito característico dos violões de consumo tradicional. No instrumento double top, por exemplo, os recursos ou as possibilidades são obtidas de outras formas. É possível, através de outros dedilhados, a gente chegar na mensagem de Francisco Tárrega. Né? Mas o que é fundamental é que a gente mantenha no horizonte essa possibilidade, essa mensagem. Porque não é um verdadeiro artista aquele que simplesmente coloca para fora as ideias que aparecem na sua cabeça. As ideias precisam ser elaboradas. A arte leva a gente a um processo de mudança. Se não for assim, a gente não pode esperar que os nossos ouvintes passem por esse processo de mudança ao final de um concerto nosso. Não é nenhuma pretensão a gente querer que uma pessoa que vai em um recital da gente saia de lá transformada. Né? O conhecimento de uma obra, a leitura de um livro, ou a audição de um recital, ela tem essa propriedade, ela tem essa capacidade de fazer a gente sentir que a gente era um antes de conhecer aquela obra e a gente se tornou outro depois que a gente conhece. Mais enriquecido, mais humano, mais capaz de compreensão, mais capaz de compreender uma mensagem que foi deixada por uma pessoa que faleceu em 1909, que dedicou a sua vida ao instrumento, ao violão, que deixou um dos testamentos mais comoventes da história do instrumento e que continua nos ensinando até hoje a todos aqueles que têm ouvidos de ouvir. Esse é o recado. Eu agradeço a vocês por terem me acompanhado até aqui e convido-os a refletir a respeito dessas questões nas obras que vocês tocam, não importa o grau de dificuldade, porque como a gente acabou de ver, uma peça muito simples pode encerrar ou pode guardar com ela uma discussão que vai levar centenas de anos para se esgotar, se é que vai se esgotar algum dia. Um abraço para todos vocês e até o próximo Conversa de Violonista.